Olá, meus amores, estou de volta, né? Mais uma aula de português, né? O conteúdo advérbio, aí vocês tiveram mais explicações, né, sobre esse conteúdo, mas estou aqui para dar aqui mais um exemplo, mais uma explicação para que vocês possam entender com mais clareza, tá? Então, advérbio, como eu já falei, né, faz parte da classe gramatical da língua portuguesa, tá? E vou aqui fazer a definição novamente do que é advérbio. Então, advérbio são palavras que expressam circunstâncias. Quais são essas circunstâncias? Tempo, lugar, modo, intensidade, dúvidas, negação e afirmação. E aí você vê que essas palavras se encontram na página 24 do livro. Coloque lá na página 24 do livro. Então, eu quero que vocês escrevam no seu livro, um espaçozinho que tiver aí, essa frase. Ontem, João caminhou apressadamente e chegou longe. Nessa frase, existem 3 circunstâncias, tá? E aí você vai grifar agora elas. Ontem, você grifa aí, grifa embaixo dessa palavra. Ontem, apressadamente e longe. Não esqueça que início de palavra, início de frase, são palavras maiúsculas, tá? E substantivo próprio, João, também é com palavra maiúscula, tá? A primeira letra, tá certo? Vamos lá. Nessa frase, como eu falei, tem 3 circunstâncias, tá certo? E aí, essas circunstâncias, elas estão ligadas ao verbo. Qual é o verbo dessa frase? Caminhou. Não é o verbo caminhar, que é da primeira conjugação AR, porque termina com AR, tá? Então vamos lá. Ontem João caminhou, tá? João caminhou quando? Ontem. Ontem é circunstância de tempo. Então coloque aí uma setinha onde tem a palavra ontem. Então você vai colocar quando. Coloca essa palavra, a setinha, e coloca quando e bota uma interrogação. E aí você vai colocar a circunstância adverbial tempo. Aí está indicando uma circunstância de tempo, né? Quando João caminhou? Ontem. Então, apressadamente significa uma circunstância. Então, João caminhou como? Qual foi o modo que ele caminhou? Devagar, apressadamente, lentamente? Então, você vai colocar na apressadamente como uma interrogação. E aí, do lado do como, você vai colocar circunstância de modo. Tá certo? E aí, quando eu digo e chegou longe, tá? Então, se chegou longe, tá? Chegou onde? Aí está uma circunstância de lugar. Ele chegou onde? Chegou longe. Podia ter chegado perto, podia ter chegado ali. Está se referindo à circunstância de lugar. Então, você veja que nessa frase, tá certo? Nessa frase, ela tem aparecem 3 tipos de circunstância. A maioria das palavras aparecem uma circunstância. Então, eu só quero que você entenda que advérbio são palavras que expressam circunstância. Tá certo? Então, assim, porque essa palavra, ela poderia não ter essa circunstância. Tá? Então, vamos lá. Espero que vocês tenham aí compreendido, tá certo? Vocês vão observar algumas palavras que têm sim as circunstâncias e você tem que saber as classificações delas, tá? E saber que as circunstâncias elas estão sempre ligadas ao verbo, tá certo? E aí acaba que o verbo perdendo um pouco sentido, tá? Mas não quer dizer que deixa de ser verbo, não, tá certo? Mas aí porque dá mais ênfase, né, às circunstâncias, dá mais importância na frase às circunstâncias, tá certo? Que são as circunstâncias que vocês aprenderam, que são as classificações adverbial, tá bom? Então, pegue aí o caderno de classe, que a gente vai fazer a atividade, tá certo? Para que vocês aprendam mais, porque é na prática que a gente aprende, tá bom?
Eu vou aí colocar atividade de classe e vou colocando aí, pautando em áudios, tá? As questões, tá certo? Para a gente assim fazermos juntos e eu poder aí ajudar vocês, auxiliar vocês nessa atividade de classe, tá certo? Então vamos lá. Beijo!